Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Alexandre Supera e aqui na minha frente está o meu grande amigo Anderson Cristofoletti e esse é o Pode Crescer e Conquistar, trazendo muitas ferramentas para você. Muito boa tarde, Anderson. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Já vai curtindo, compartilhando, comentando e espalhando para todo mundo que quer crescer e conquistar. Exatamente. E hoje nós temos um assunto muito bacana. O Anderson aqui estava até falando que é um tanto quanto polêmico. Então você já vai deixando as suas opiniões aí, tá? O que você acha em relação a esse assunto. Nós vamos falar sobre o cristão e a política. Polêmico, Anderson? Do ponto de vista de muitas pessoas, sim, eu acho que é um assunto tranquilo para a gente conversar com fundamento bíblico ainda, hein? Com certeza, com certeza. Ô Anderson, você falou uma coisa muito interessante, fundamento bíblico. Porque muitas pessoas, em suas ignorâncias, eles questionam, né? Poxa, mas política não se mistura com religião, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não pode um pastor ser político. E o interessante é que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que existe sim uma correlação de política, né, com a religião, porque a gente vê Daniel, político, José, um político, não é verdade? Tantos outros. José de Arimateia, José de Arimateia, um que grande cuidou político. do corpo de Cristo. Exatamente. Olha que Então, o que nós podemos dizer para essas pessoas que dizem, né, que não tem relação a política com a religião? Como que a gente pode orientar uma pessoa dessa? Bom, vamos lá. A gente tem que entender, para nós, a gente tem que analisar dependendo dos pontos de vista. Vamos analisar do ponto de vista de nós cristãos, ok? Sim. Que nós seguimos a orientação bíblica com os ensinamentos e aplicado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E para nós, cristãos, Deus não se tira de nada. De nada. De nada. Ele não colocou seu Espírito Santo em nós. Sim. Então, aonde nós estivermos, Ele ali está. Você concorda comigo? Com certeza. Então, se você estiver trabalhando, mistura a questão da sua espiritualidade com o seu trabalho. Se você estiver jogando futebol, o Espírito Santo sai de você quando você vai jogar futebol? Eu acredito que não. Você tem que manter os princípios ali, né? Lógico que a gente tem todo que guardar ali o Espírito Santo para que ele não saia, né? Para que ele não entristeça. Sim. Mas se a gente fizer todo esse trabalho, ele vai estar conosco. Então não tem como separar Deus e tirar Deus da onde nós nos relacionamos. Agora, se a gente for falar sobre religião e política, aí a gente pode fazer uma separação do que as duas coisas falam uma da outra. Nós temos que analisar a religião estabelecida em que sentido? No sentido estatutário? Quais são as regras e normas que o estatuto prevê em relação à política? Vamos analisar a política, quais são as leis e o que a lei fala a respeito das religiões? Por quê? Os parâmetros não é mais a Bíblia agora, é o seu estatuto da religião e é a sua Constituição Federal, por exemplo, que é a lei base. Então, aí a gente vai fazer uma análise de que cada uma vai guardar proporção com a outra. Se o estatuto fala assim, não, nós vamos obedecer às leis dos homens, pronto, você está misturando a religião com os aspectos políticos, que são as normas e as leis. Se a Constituição vem e fala para nós assim, como fala a nossa Constituição, é garantido o direito de culto, é garantido a liberdade de crença. Você está misturando automaticamente, dizendo que, olha, quem quiser cultuar, quem quiser montar sua religião, quem quiser montar o seu templo, você pode. Então, como que você diz que está separado uma coisa da outra? Se ambas estão prevendo, no seu aspecto jurídico, que uma deve garantir o direito à outra. Então, aí eu já saí de uma análise agora totalmente bíblica para uma análise jurídica da situação. Olha aí. E o que eu gosto de falar também? O Estado, ele é considerado um Estado laico no sentido de respeitar todas as religiões, mas não diz que é um Estado ateu. Essa que é a grande diferença. Né? Se a gente fosse analisar a Constituição e ela dissesse, somos ateu, não queremos religião nenhuma e não aceitamos que ninguém acredite em nada. Opa, então está previsto essa Constituição, todos devem respeitar, e nada, zero de espiritualidade e religião. Mas não, a nossa Constituição ela diz que ela é apenas laica. O que isso significa? Que ela respeita
todas as religiões e automaticamente te dá os direitos de você continuar com a sua religião. Até porque não se separa o homem que está dentro do Estado, né, que vai cumprir as leis, que vai trabalhar no seu dia a dia, não se separa da sua espiritualidade. Com certeza não. Você leva ela com você. E aí você pega um Estado, né, como o Estado brasileiro. Quando eu falo Estado, aqui não é o Estado de São Paulo, nessa porção. A gente pega a nossa nação, Brasil, e a nossa Constituição, nós vamos ter que entender que os brasileiros, né, o censo vai mostrar isso, 90% deles professam algum tipo de religião. Com certeza. E aí, como que você separa o cristão da religião, o cristão da política? Não tem como, porque está inerente no ser humano. E vale a pena ressaltar também que antes de sermos cristãos, nós somos cidadãos, não é verdade? Então, realmente, a política é com toda certeza ligado à vida em sociedade. E é gostoso falar com o senhor, porque o senhor tem esse conhecimento aí jurídico, isso é muito bom pelo fato de o senhor ser um advogado, é muito bom. Mas o senhor acha que quando Jesus fala ali no templo, que nós devemos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, ali já se está se fazendo uma política, na verdade. Ele está justamente mostrando o nosso dever como cidadão de respeitar as leis dos homens e as leis divinas na sua devida proporção. Eu acho que esse é o maior dos exemplos. Mas se você me permite trazer um texto bíblico fundamentando uma participação ainda muito mais maciça de Deus na política, eu trago aqui Deuteronômios capítulo 17, verso 14. Esse é um contexto de quando, eu vou até ler algumas partes aqui do texto, Sim. de quando, só para contextualizar, sabe naquele momento que o Moisés está levando todo Israel para Canaã? Então eles estão se aproximando, já tiveram algumas experiências com as nações ali vizinhas, fizeram já algumas guerras, conheceram alguns povos ali diferentes, que estão instalados na região de Canaã, e temos que lembrar que até esse momento, qual que era o estilo de governo que Israel vivia? Era um governo teocrático. O que é um governo teocrático? É um governo de Deus, 100% de Deus. Deus era o poder executivo, legislativo e judiciário. Você percebe? Sim. Deus fazia assistência social, porque não faltava pão, não faltava comida. Nem as sandálias dos pés desgastavam, não é assim? Deus cuidava dos aspectos sociais. Deus cuidava da segurança, porque Ele protegia dos inimigos. Ele cuidava da saúde, lembra a questão das curas, né? Então você percebe e julgava os casos, não é assim? Deu as leis, até legislativo, né? É o poder legislativo, porque entregou as leis a Moisés, formou os juízes, teve todo um... E até os fenômenos naturais também, né? Isso, até disso ele cuidou. Então você percebe que todo o aspecto de governo sobre o homem, naquele momento, falando a respeito de Israel, né, do povo de Israel, era dado por um único Deus governante, né? Você não tinha reis, você tinha ali líderes de setores, de tribos, o próprio Moisés, que tinha uma autoridade muito mais espiritual, mas automaticamente ele detinha dessa transmissão das leis, da organização social de todos. Mas quando eles estão chegando lá e eles começam a observar os outros reinos vizinhos, eles começam a analisar, mas eles têm um rei, que coisa bonita, eles têm uns nobres, olha que coisa interessante, e começam a colocar isso no coração. Quando a gente olha para isso, Deus estava cuidando tão bem deles, Deus poderia ter ficado irado, né? Ficado bravo, nossa, estou cuidando e aí vocês querem um rei homem? Deus poderia ter ficado bravo, mas no contexto não me mostra isso. No contexto me mostra que Deus respeitou essa decisão, até mesmo pelo princípio do livre-arbítrio, talvez, princípio democrático, não sei, cabe discussão, né? Mas ele vem e diz assim, olha, se quando entrares, Deuteronômio 17, 14, se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governa,
como tem todas as nações vizinhas, tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir, para aqui um pouquinho, tenham cuidado de escolher e nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Beleza, está resolvido. 5 de outubro, acho que é a eleição esse ano, a gente para, o Senhor vai abrir os céus e vai escolher quem é os nossos governantes. É assim que funciona? Não, e Deus já sabia que não era assim, mas Ele está dizendo que eu escolher. Opa, tem um sentido aqui então de uma autorização de Deus, né? E aí Deus vai dar então, quem será esse escolhido? Quem será esse que terá esta autorização? Tenho certeza que primeiro é aquele que levanta a mão e diz assim, eu quero participar disso. E aí é uma eleição, e dá a entender aqui, escolher. Tenha o cuidado de escolher. Opa, então você pode colocar vários, você vai ter que escolher um deles. Mas quem será o escolhido que o Senhor vai indicar? Olha os princípios aqui. Este rei, não, ainda é o verso 15, não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja um israelita. Olha que já inauguração de critério específico. Por que tinha que ser um rei israelita? Imagina eles colocarem de novo um egípcio como rei. Não ia adiantar nada. Ia transferir o estado do Egito para Canaã. Se eles colocassem um filisteu, se eles colocassem um amonita como rei, você percebe que eles precisavam escolher entre os seus irmãos porque guardavam os mesmos princípios, os mesmos valores, as mesmas orientações, estava próximo deles, entendia qual era a cultura, entendia qual era o sentimento de cada um deles. Já começa por aqui. E o interessante, não perde o raciocínio, mas todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia, a gente vê exatamente isso, princípios, né? E sempre quando se é quebrado um princípio, a pessoa tem a vida quebrada. Assim como Sansão, né? Sansão quebrou um princípio muito grande, que foi exatamente isso, procurar fora do arraial e quebrou a cara. É uma boa dica aí, né? Para quem tá aí do outro lado. E você falou de princípio. E olha os princípios agora estabelecidos nesse texto. Desculpem. Verso 16. Este rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhe disse, jamais voltem por esse caminho. Fazendo trazendo para os dias de hoje, quando nós não tínhamos os princípios bíblicos, quais eram os valores que nós tínhamos que não permitia enganar, não permitia atropelar o próximo para conquistar os bens dele? Nós não tínhamos princípios que nos guardavam. Alguns ainda por família, meio que éticos. Alguma coisa assim, tudo bem. Mas aqui é um valor nosso, de que o que é nosso, o que é do outro é do outro. Mas, detalhe, eu tenho que ajudar o próximo, né? Então você começa a perceber que esses princípios se estabelecem para esse que vai assumir esse cargo de governo sobre nós. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas, para o seu uso próprio. O que seria isso? Os rolos da lei, da cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Ele usaria todo o conhecimento para benefício próprio. E aqui, automaticamente, esse rolo para mim, são as leis que Deus deu a Moisés, que eles deveriam guardar. É a própria Bíblia para nós hoje. É a Bíblia para nós hoje. Então, essa Bíblia tem que acompanhar o cristão que está indo para um governo, para um estado de liderança sobre nós. E continua, trará sempre uma cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos esses decretos. Isto fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como os seus descendentes. Você percebe que é uma instrução bem clara para um rei de Israel, que deve ser para os governantes que nós cristãos queremos sobre nós, que guardem esses princípios.
Então aqui você começa a entender como que eu falo para um cristão não entrar na política, se Deus quer que os nossos líderes políticos tenham esses princípios. Olha que, né, que coisa. Agora você pode perguntar assim, mas e quando não tem um cristão, né, ali buscando um cargo? O que você vai fazer? Problema seu. Provérbios, se eu não me engano, depois a gente acha e coloca aqui. Eu vou dar esse desafio para a Brenda depois. Quando Provérbios, acho que deve ser 26 alguma coisa, 26:3. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo chora, o povo geme. Olha que, né, que sabedoria para nós hoje. Ah, mas não tem nenhum cristão que queira assumir um cargo político. Então você vai sofrer, porque ele não vai ter esses princípios, ele não vai guardar o seu coração a Deus, ele não vai temer a Deus. Então ele vai poder trazer tudo aquilo que ele entender da fé dele ou da não fé dele, e vai atingir você, porque você está inserido nesse contexto, você está nesse meio ambiente. Mas é uma escolha, por isso que nós temos que fazer ao contrário. Nós temos que cada vez ter mais cristãos com esses princípios participando, para que nós tenhamos a opção de escolher, dentre esses que estão se oferecendo a cargos, princípios como esse. Show de bola. Ô Anderson, o fato de você já ter participado, né, de política, diretamente falando, porque você já foi vereador da cidade de Rio Claro, e o que acontece é o seguinte, nós temos muitas pessoas, muitas mesmo, que em relação lá no começo que nós começamos, falam que não tem como, principalmente um pastor, ser um político, porque é impossível de não se corromper. E aí as indagações são sempre a mesma. Olha, ele se corrompe por quê? Porque a maioria vai fazer uma lei que precisa ser assinado e vai dar uma partinha aqui, uma partinha ali, e se você não assinar, você vai ficar de fora, tal. E dentro deste pensamento, tá? Eu queria perguntar para você que já esteve, foram 4 ou 8 anos? 8 anos. 8 anos, né? 2 mandatos. De vereador. Eu conheço você, conheço seu caráter. Qual que é o segredo para não se corromper em meio a tudo isso? Como que o cristão, principalmente sendo pastor, pode se posicionar ali e não se corromper? E aí depois eu gostaria que você apontasse um ponto positivo e um ponto negativo que você acha importante, baseado em quando você estava lá. Tá, vamos lá. Bom, primeiro eu vou dar vou fazer a introdução a essa resposta naquilo que eu introduzi. Não dá para a gente separar Deus da gente. Eu não posso dizer que eu tenho um chamado ministerial e sou um pastor, só a hora que eu subo no púlpito, a hora que eu desço, eu não sou mais. Eu tenho essa convicção de que Cristo vive em mim e aonde eu estiver, seja num cargo político, seja como um empresário, seja como um policial, seja como um enfermeiro, seja fazendo qualquer outra coisa, eu continuo sendo esse cristão onde o Espírito Santo habita. Então esse temor, lembra que a gente acabou de ler aqui? Sim. O temor do Senhor é o princípio que estabelece a nossa conduta moral, ética. Então esse é o nosso alicerce, tem que ser. Porque se não for, Alex, não é a política que vai me corromper. É os 50 centavos a mais que veio de troco no caixa onde eu estou comprando no mercado e não devolvo. É aquela questão injusta que eu, permiti, é aquela mentirinha, Então, peraí um pouquinho, não é a política que vai me corromper. É a minha falta de temor ao Senhor, a minha falta de ética, a minha conduta já errada. Onde eu já me escondo dentro da política, ou eu já me escondo dentro de uma conduta falsamente cristã, e eu vou me corromper não só na política, em qualquer lugar. Aliás, você já entra corrompido, na verdade. Exatamente. Tem pessoas que falam assim, o poder corrompe as pessoas. Não, o poder revela a natureza das pessoas.
Acabou, não tem o que discutir. Se a pessoa se corrompeu é porque ela já era corrompida, ela já tinha aí essa predisposição, ela só viu agora uma grande chance, uma grande oportunidade. Tem gente que cai por uma coisinha pequena, tem gente que cai por uma coisa grandona. Eu li uma vez que o poder, ele vai potencializar aquilo que você já é, seja para coisa positiva ou negativa. Então, quando você tem essas bases estabelecidas, pode vir o que for, você não vai se corromper. Não é a política, entende isso? É o seu caráter. E quando nós chegamos lá na Câmara, a primeira coisa que eu estabeleci junto à minha equipe, meu time, a nossa postura, era 100% não a tudo que for errado. Então, isso custou para nós muito caro na chegada. Por quê? Porque é um ambiente em que nem todos entendem como você. Existem mecanismos de troca de favores, mecanismos de que legalmente pode, mas moralmente não é aceitável por todos. Que a gente falou não. E quando a gente fala não, duas coisas vão acontecer. Primeiro, você vai ser perseguido por isso. Você está pronto para essa perseguição? Eu chorei 6 meses apanhando no jornal, na mídia, por calúnias, falsidade. Mas a nosso posicionamento de não chega um determinado momento em que Deus começa a trabalhar. Espera aí um pouquinho, não estou falando para você que nós levamos Deus junto? E aí a gente viu Deus trabalhando, tirando daqui aquele que era ruim, tirando daquele da frente o outro, e a gente adquiriu, num segundo momento, respeito. E quando você adquire respeito, as pessoas chegam a ponto, uma coisa que a gente conquistou. Não se falava palavrão perto da gente, que era uma coisa cotidiana, todo mundo ali, um palavrão. Mas quando a gente estava presente, e ficava, desculpa, pastor. E na maior parte das vezes se retirava o palavrão, né? Não usava esse vocabulário. Então isso foi para nós algo assim, entendemos que o não tem peso, né? Falar não, a gente sempre foi respeitoso com as pessoas. E aí é um detalhe, aonde que está talvez a grande ignorância de um cristão que assume posições como essa, dele querer pegar a religião dele e transformar isso numa lei para todos. Não, ali não é o lugar disso. Ali você tem um regimento dizendo para você quais são as suas atribuições. Se eu sou um vereador, então eu vou legislar. Tudo bem, eu vou ser um vigia dessas leis para que não fira os meus princípios e valores, mas eu também não vou pôr uma lei que fira os princípios e valores de outros. Nós vamos respeitar. E aí que vai entrar o bom convívio, porque nós acabamos sendo um Estado, então, laico, não um Estado cristão. Entende a diferença? Sim. Se eu sou um cristão num Estado laico que me permite ser cristão, eu tenho que respeitar a religião do outro. E foi outra coisa que a gente conseguiu conquistar lá. Nunca ferimos o direito de outras pessoas terem as suas crenças. E convivemos muito bem. Convivemos com outras religiões ali, representadas pelos pares, muito bem. A gente partilhava de ideais e caminhava junto. O que nós não partilhávamos, cada um seguia o seu critério. Ele tinha o direito de falar sim, eu falar não, eu tinha o direito de falar não, ele falar sim. E assim é o bom convívio. Ganha-se a maioria. Não é assim? Mas precisamos de maioria cristão lá. Então mais cristãos têm que participar, mais cristão tem que se oferecer, e aí você vai criando uma rotina dessa natureza. E o Brasil permite essa mistura. Então esse posicionamento nos trouxe respeito e nos deu 8 anos de muita tranquilidade. Muita tranquilidade. E deixamos um legado muito grande, com muitos enfrentamentos a princípios. Me lembro aqui, até hoje, Plano Municipal de Educação, que queria tratar dentro do plano para nossas crianças de até 7 anos a respeito da sexualidade deles. Peraí, não, aí é uma coisa que fere as crianças cristãs que entendem que esse assunto tem que ser tratado pelos pais, pela família. Então, peraí, aqui eu me posiciono como não. Só que eu poderia ganhar e perder. Me posicionei como não, conversamos, debatemos, nos unimos. Foi um momento em que a Igreja Católica se une com a Igreja Evangélica, no quesito contribuir com
as orientações a respeito da fé cristã nesse assunto, levamos para plenário e ganhamos, derrubando as iniciativas que faria com que a escola lidasse com esse tema. Totalmente democrático. Tiveram os votos a favor, os votos contra, vencemos. Outras cidades perdeu. Faz parte do contexto. Mas aí o que eu chego a dizer para você? Estou contando algumas experiências, né? Tudo vai da sua posição. Agora, e se cristão falasse, pode, não pode, aí ele vai ser analisado de acordo com os princípios e valores, assim como nos acordos, possíveis acordos que você menciona que, de repente, para eu votar o meu projeto, vou ter que votar o seu? É aí que entra a grande questão. Não, vote contra o meu também. Né? Ainda que seja um projeto bom, eu não vou me contaminar apenas para ganhar o meu projeto. Eu vou buscar mais votos, eu vou buscar mais convencimento, ou eu vou perder o meu projeto. Isso faz parte da natureza, mas eu não vou me contaminar com isso. Então você percebe... Quem acredita. Percebe? Essa é a postura. E eu passei muito apertado, porque nós tínhamos projetos lá bons, que muitos que se diziam cristãos não apoiavam. Olha que coisa. Então você percebe que não são os valores estabelecidos neles, assim, estabelecidos na regra geral, né? Os valores que estão internamente em cada um, que às vezes deixa de ser o cristão num momento que deveria ser. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas acontece. Só que não só lá. Acontece lá no trabalho. Acontece no dia a dia. Acontece lá dentro das famílias. Não é? Sim. Muito bem. Então, trocando todo esse conhecimento por miúdos, a gente entende que verdadeiramente é possível um cristão ser um bom político, porque não tem a ver com o que você vai fazer quando você chega lá, e sim tem a ver com o que você é. Exatamente. Se você é, quando você chega lá, você faz a diferença dentro daquilo que você acredita e ajuda, né, o bairro, ajuda a cidade, ajuda a fiscalizar o prefeito dentro das condições morais, éticas e religiosas. Então eu estou muito satisfeito com esse assunto. Espero que os nossos amigos internautas também estejam, né? Se porventura você quer fazer algum adendo, algum comentário, deixa aí nos comentários. Pode também, né? Não entender diferente, né? Exatamente. E essa é a beleza da democracia, né? Exatamente. A gente traz uma apresentação, mas os nossos internautas têm todo o direito aí de não concordar, de falar que é diferente, de contribuir com uma tese diferente da minha também. Com certeza. E lembrando que nós estamos trazendo algo à tona, porque nós somos pastores, né? E dentro da própria comunidade da nossa própria comunidade, existem pessoas que falam que não pode, não tem a ver como água e óleo, não se mistura política com religião. Então, através desse bate-papo aqui, dessa conversação com o Anderson, que, diga-se de passagem, colocou uma exposição muito positiva, eu acho que ficou bem claro, tanto para mim, sobre aquilo que eu já acreditava, como também para as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Que bom, fico feliz e bora aí crescer e conquistar. É isso aí. Que Deus abençoe sua vida, viu? Valeu, mais um, hein? Junto. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal.